Olá, nós vamos agora fazer a construção da cicloide. Como vocês vão ver, é uma construção relativamente curta, mas é importante que a gente compreenda bem as etapas do processo. Ok? Então, para começar, eu vou colocando um ponto A sobre o eixo X. Como vocês podem observar, esse ponto ele tem um certo grau de liberdade. Ele passeia sobre o eixo X, mas não mais do que isso. Ok? A partir desse ponto A, eu vou exibir aqui o rótulo dele só. Eu vou fazer uma circunferência. Então, usar essa ferramenta aqui, círculos, dado, centro e raio, com centro em A e raio 1. Ok? Então, vocês podem ver que agora eu tenho uma circunferência, né, se movendo sobre o eixo. Qual é a ideia da cicloide? A ideia da cicloide é ter um ponto sobre essa circunferência que vai acompanhando a trajetória da mesma, né? Só que, como é que eu vou fazer isso? Então, esse é o nosso exercício. A gente começa colocando um ponto B sobre a circunferência. Tá? Só que se eu movimentar o ponto A aqui, o que vai acontecer? O ponto B ele vai guardar a mesma posição relativa dele, né, em relação à circunferência. Ele não vai dar este efeito para nós de que ele está girando como se fosse uma roda, né? Então, o que a gente quer é passar esse efeito, né? Como se isso fosse uma roda que girasse. E o que a gente vê é que, na verdade, é uma roda sendo arrastada do jeito que está, né? Tudo isso a gente, na verdade, trabalha com efeitos visuais, né? A gente tem que dar essa compreensão para aquele que está visualizando o objeto. Então, como eu vou fazer isso? Então, eu vou redefinir esse ponto B da seguinte maneira. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele, vou aqui em Propriedades, e aqui, ó, nessa janelinha, eu vou diminuir um pouco aqui para vocês enxergarem, na definição do ponto, eu vou definir ele assim. X de A, então a ideia é que a gente vai atrelar o nosso ponto B às coordenadas do ponto A. Então ele vai ter duas coordenadas, né, que vão depender essencialmente de x de A e y de A. A gente começa definindo o ponto B a partir do ponto A. Só que não apenas do ponto A, né? Então eu tenho o x do A e do y do A, mais uma parcela de correção em cada uma das coordenadas. Então essas parcelas vão ser, respectivamente, o seno do x do A em y de A, o cosseno de x de A. Nada impede que fosse o contrário também, né? Eu poderia botar x de A mais cosseno de x de A e y de A mais seno de x de A. Mas reparem que as duas dependem do x do A. Por quê? Porque o x do A que é o nosso ponto móvel, é o nosso ponto que vai deslizar e que vai servir como parâmetro para essa definição que a gente está fazendo. Tá ok? Então nós vamos experimentar e ver como é que está ficando isso aqui. Tá? Vamos ver se funcionou o nosso efeito aqui. Olha ali, ó. Então agora quando eu arrasto o ponto A, o que acontece é que o ponto B se move, né, dando esse efeito de giro aí. Bom, agora eu quero fazer com que esse B trace a nossa curva aqui na área de trabalho. Então, para isso eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu habilito a função rastro, que está aqui, né, clicando com o botão direito. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Eu vou ter que puxar isso aqui um pouquinho mais para cima para vocês enxergarem. Então, olha aqui, ó. Aparece aqui, habilitar rastro. Ok? Essa é uma maneira. Se eu deslizar o ponto A, então o que vocês vão ver é a cicloide sendo desenhada. Ou a segunda opção, então eu já vou desabilitar o rastro aqui. A segunda opção seria a gente usar uma ferramenta que chama lugar geométrico. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com essa ferramenta, mas o que ele faz, o lugar geométrico? Ele vai fazer o mesmo efeito do rastro, só que ele já vai dar a curva pronta para a gente. Então eu clico sobre B,
né? Ou seja, eu estou dizendo qual é a curva gerada por B quando eu movimento o ponto A. E aí ele me deu a curva pronta. Então tá aí a cicloide, né? Que é uma curva bem particular assim, na história da matemática, e a construção dela para vocês. Espero que vocês consigam fazer os de vocês. Desejo a todos um bom trabalho.